Olá, eu sou Gilvaneza Oliveira da Silva, sou discente do curso de Licenciatura em Matemática à Distância, que é oferecido pela Universidade Federal da Bahia, aqui no polo de Itapetinga. Nossa primeira aula, vamos conversar sobre funções logarítmicas. Para entendermos o que vai acontecer nesta aula, primeiro a gente vai ver as definições de funções logarítmicas, logo após o estudo do seu gráfico e, para finalizar, a resolução de uma questão envolvendo estas funções. E aí, vamos lá. Definição. Seja um número real A, com uma certa restrição onde o A é maior que zero e diferente de 1, chamamos função logarítmica de base a função f reais positivo em reais, tal que f de x é igual a log de x na base A. Então, vamos observar em relação a esta base A. Essa base deve-se obedecer a uma certa restrição. Ela deve ser maior que zero e diferente de 1. Ou seja, os valores da base A representado aqui no eixo dos números reais, né, no intervalo aberto entre os números 0 e 1. Então, ele deve obedecer essa restrição. Bem, esse valor da base A está entre 0 e 1 ou maior que 1. E é de suma importância a gente observar esses valores e essa restrição, porque fará uma grande diferença no gráfico, no tipo do gráfico, que veremos mais à frente. Outra que a gente pode estar observando é sobre essa definição, né? Esses números reais, o conjunto desses números reais positivo e que não tenham zero, ou seja, este é o domínio dessa função. E aqui nós estão apresentados os valores de x dessa função logarítmica, né? Já esse R, o conjunto dos números reais, ele é representado aqui o contradomínio dessa função. Então, como exemplo de função logarítmica, a gente pode colocar f de x é igual log de x na base 3. Essa base 3 aí a gente pode observar que ela é maior que 1. Outro exemplo, f de x é igual a log de x na base 1/4. Né? Esse 1/4, ele já está representando aqui, ó, dos valores entre 0 e 1. Então, em relação ao gráfico da função, a gente pode estar observando da seguinte forma. Primeiro, vamos ver quando esta base for maior que 1. Né? Dando como exemplo uma função f de x é igual a log de x na base 2. Esse f de x eu também posso representar como y. Então, essa função pode ficar da seguinte forma: log de x na base 2 igual a y. Né? Bem, para eu encontrar os valores de x, como a gente vai estar fazendo um estudo do gráfico, nós vamos fazer uma tabela de valores, né? Tanto para os valores de x quanto para os valores de y. Bom, nós vamos supor alguns valores exatos para x. Né? De início, vamos substituir o x por um valor, por exemplo, 1/4. Então, substituindo na função log de x na base 2 igual a y, nós vamos, no lugar do x, colocar um valor 1/4. Então, os valores que nós vamos utilizar para x vão ser 1/4, 1/2, 1, 2 e 4, para a gente ter um exemplo e construir esse gráfico. Então, o primeiro valor, 1/4. Nós sabemos aqui, quando nós igualamos a y, isso aqui se tornou uma equação logarítmica.
né? E para resolver é só elevar esse 2 ao y e igualar a 1/4, ou seja, eleva o 2 ao y e iguala ao valor de x. Então, vamos lá? Então, essa equação vai ficar da seguinte forma: 2 elevado a y é igual a 1/4. Se a gente observar, agora ela se transformou em uma equação exponencial. E já sabemos que para resolver uma equação exponencial, nós devemos igualar a, isso mesmo, a base. Então, se antes da igualdade aqui eu tenho esse 2, qual é o número que eu vou ter que igualar? Evidentemente que é a 2, né? Essa base. Vamos igualar. Bem, 1/4 eu posso reescrevê-lo da seguinte forma: 2 elevado a y é igual a 4 elevado a 1 negativo. Sabemos que quando elevamos um número a um expoente negativo, é só inverter a base, né? E aí, ficou esse 1/4, ele é representado agora por 4 elevado a 1 negativo. Eu ainda posso reescrever esse 4 como 2 elevado ao quadrado. Então, 2 elevado a y é igual a 2 ao quadrado, que ainda está elevado a 1 negativo, né? Isso na intenção de igualar a base. Ainda posso multiplicar os expoentes, né, aplicando a propriedade de potenciação. Então, quando eu multiplicar 2 por menos 1, vai ficar 2 negativo, né? Portanto, 2 elevado a y é igual a 2 elevado ao quadrado negativo. Agora, a gente pode observar aqui, ó, que conseguimos igualar a base. Se conseguimos igualar a base, podemos trabalhar agora apenas com os expoentes. Então, igualamos os expoentes, que ficará y igual a menos 2. Portanto, quando o valor de x for 1/4, o valor de y será 2 negativo. Supondo agora o valor de x como 1/2, né? Substituindo nesta equação o valor de x por 1/2. Vamos lá? Então, vai ficar 2 elevado a y é igual a 1/2. Mais uma vez, tentando igualar a base. Então, reescrevendo esse 1/2, vai ficar 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 1 negativo. Igualou-se as bases, então, vamos igualar os expoentes. Então, y é igual a menos 1. Portanto, quando x equivaler a 1/2, y vai valer 1 negativo. Substituindo agora o x por 1. O x por 1. Quando o x for 1, portanto, vai ficar 2 elevado a y é igual a 1. Para eu transformar esse 1 em 2, e agora? É só lembrar, qual é o número elevado a um certo expoente que o resultado vai dar 1? Isso mesmo, o número 0. Então, eu posso igualar aqui 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 0, que o resultado seria 1. Portanto, reescrevi o número 1 como 2 elevado a 0. Igualou-se as bases, portanto, y é igual a 0. Quando x é 1, então o valor de y é 0. Agora, substituindo o valor de x por 2. Quando x equivaler a 2, né? Então, vamos ver quanto vai valer y. Então, 2 elevado a y é igual a 2. A gente pode reescrever esse 2 aqui, a gente sabe que 2 elevado a 1 vai ser um número elevado a 1, vai ser esse próprio número. Então, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a 1. Igualamos a base, então y é igual a 1. Então, quando x vale
2y vai ter o valor de 1. E por último, substituiremos o valor de x por 4. Então, a função 2 elevado a y é igual a 4. Podemos reescrever esse 4 como 2 elevado ao quadrado. Então, y é igual a 2. Portanto, quando o valor de x for 4, o valor de y será 2. E assim, podemos representar o gráfico desta função da seguinte forma. Então, aqui está o gráfico, né? Este gráfico, colocando os pontos que nós encontramos, ou seja, esses pares ordenados que nós acabamos de encontrar os valores, a gente pode representar o gráfico desta função, né? Então, aqui estão os valores. Quando x vale 4, y menos 2 e menos 1, 1 e 0, 2 e 1, 4 e 2, né? Então, esse gráfico aqui, se a gente observar bem, ele é um gráfico crescente e sempre vai passar pelo número 1. E uma coisa interessante que podemos observar também é que ele nunca encosta aqui, ó, no eixo de y, ok? Então, vamos ver, a gente pode observar duas situações em relação aos gráficos da função logarítmica, né? Então, vamos lá? Quando é que esse gráfico vai ser crescente? Esse gráfico será crescente quando os valores de A, ou seja, da base, for maior que 1. Então, ó, a gente pode observar aqui um exemplo de gráfico que o valor da base é maior que 1. Portanto, ó, e ele sempre vai passar pelo 1. Quando o gráfico for decrescente, isso quer dizer que a base vai estar entre... a base tem que ser maior que 0 e menor que 1, ou seja, os valores dessa base estão entre 0 e 1. Ele será um gráfico decrescente. Então, para a gente saber em relação ao gráfico de uma função logarítmica, não é necessário nós fazermos todos aqueles cálculos que nós fizemos há pouco, né? Basta ter essa ideia. Se a base for maior que 1, este gráfico vai ser crescente. Se a base estiver entre 0 e 1, este gráfico vai ser decrescente. Lembrando que ele sempre vai estar passando aqui, ó, pelo eixo, ó, pelo par ordenado 0 e 1, 1 e 0, né? Então, sempre vai passar pelo 1, ok? Então, vamos ter algumas conclusões em relação à função logarítmica. Primeiro, o gráfico da função logarítmica passa pelo ponto 1 e 0, né? Foi o que eu acabei de falar. Segundo, o gráfico está toda à direita do eixo y, né? E ele nunca encosta no eixo y. Terceiro, quando A for maior que 1, a função logarítmica é crescente. Quarto, quando A for maior que 0 e menor que 1, a função logarítmica vai ser decrescente. Quinto, o domínio está nos reais positivos e não nulo, né? O contradomínio já está nos reais. E por último, a função logarítmica é ilimitada superior e inferiormente. Isso quer dizer o quê? Quando a função logarítmica tende a maior ao infinito positivo e ao infinito negativo. Quando for crescente, vai tender ao infinito positivo. Quando for decrescente,
vai tender ao infinito negativo. Relação importante. Nós vamos fazer algumas comparações entre funções, né? Função inversa, função composta, função inversa, função logarítmica, função exponencial. Então, vamos aqui. Os gráficos de duas funções inversas são simétricas à reta x e y, x igual a y, ou seja, a bissetriz. Então, observe esse gráfico aqui. Esta função aqui, os valores desta função, ela vai ser simétrico à função inversa. Então, observando esse gráfico aqui, no meio, nesta reta aqui, x igual a y, ou seja, a bissetriz, né? Então, os valores dessa função vai ser simétrico à função inversa. Portanto, olha, o inverso de uma função, comparando função exponencial e função logarítmica, o inverso de uma função exponencial é uma função logarítmica. E o inverso de uma função logarítmica, lógico, que vai ser uma função exponencial. Vamos ver um exemplo? F de x é igual a log de x na base 3. Reescrevendo, para eu transformar em uma função inversa aqui, ou seja, em uma função exponencial, é só igualar, né? Log de x na base 3 igual a y, reescrevendo, porque é função de x, né? Quer dizer y. Então, eu posso reescrever da seguinte forma, trocando os valores de x e y. Onde for x, eu coloco y, e onde for y, eu vou colocar x. Portanto, vai ficar log de y na base 3 é igual a x. E assim, quando eu vou elevar 3 elevado a x, isso é igual a y. Portanto, essa função inversa aqui, essa função inversa, né, representada por esse 1 negativo, né, f de x elevado a 1 negativo, essa é a representação de função inversa, igual a 3 elevado a x. Então, assim, a gente pode ver uma questão que vai incluir, né, que vai representar funções logarítmicas. Então, vamos lá. Essa questão é da Unicamp e diz o seguinte: a altura em metros de um arbusto em uma dada fase de seu desenvolvimento pode ser expressa pela função h de t é igual a 0,5 mais log de t mais 1 na base 3, onde o tempo t maior ou igual a 0 é dado em anos. Letra A. Qual é o tempo necessário para que a altura aumente de 0 metros para 1,5 metros? Ou seja, qual é o tempo que ela vai aumentar de meio metro para 1,5 metro? Quanto tempo vai levar que ela chegue nessa altura de 1,5 metro? Então, nós vamos, primeiramente, pegar essa função logarítmica e no lugar de h de t, nós vamos substituir esse tempo, pelo primeiro tempo, que é 0,5. Então, 0,5 é igual a 0,5 mais log de t mais 1 na base 3. Bom, passando o 0,5 para o outro lado, e a gente pode também inverter, vai ficar log de t mais 1 na base 3 é igual a 0, pois quando eu passo 0,5 para o outro lado, ele vai com sinal negativo, e 0,5 menos 0,5 igual a 0. Portanto, quando eu eleva 3 elevado a 0 é igual a t mais 1. Qual é o número que é elevado a 0?
3 elevado a 0 quer dizer que é 1. Então, 1 mais t mais 1. Passando 1 para o outro lado, vai ficar 1 menos 1. Então, portanto, t é igual a 0. Então, nós encontramos o tempo a partir do tempo 0, quando o arbusto estiver com meio metro. Agora, vamos substituir o valor de h de t por 1,5. Reescrevendo a função, vai ficar da seguinte forma. 1,5 é igual a 0,5 mais log de t mais 1 na base 3. Bom, passando o meio para o outro lado, vai ficar, né? 1,5 menos 0,5, restou 1, igual a log de 3, log de t mais 1 na base 3. Né? Reescrevendo essa função, né, a gente vai elevar. 3 elevado a 1 é igual a 7 mais 1. Portanto, t mais 1 é igual a 3. Passando 1 para o outro lado, t é igual a 3 menos 1, t é igual a 2. Então, observamos que esse t aqui em tempo, então, representa o quê? 2 anos. Então, o tempo que o arbusto vai levar de 0,5 metros a 1,5 metros, vai ser exatamente de 2 anos. Né? E na letra B, pergunta-se: suponha que outro arbusto, nessa mesma fase de desenvolvimento, tem sua altura expressa pela função composta g de t igual a h, 3t mais 2. Verifique que a diferença de g de t menos h de t é uma constante, isto é, não depende de t. Então, aqui está dizendo que uma função composta g de t, né? Então, vamos pegar a função inicial, que é a função h de t, né? Quem é a função h de t? H de t é igual a 0,5 mais log de t mais 1 na base 3. Então, no início da questão foi dada a função h de t. Só que é uma função composta. Portanto, no lugar do t, nós vamos colocar o valor 3t mais 2, né? Vai ficar da seguinte forma. H no lugar do t é 3t mais 2. Né? Então, vamos reescrever a função onde for ter, onde tem o valor de t, a gente vai colocar 3t mais 2. 0,5 mais log de, no lugar de t, 3t, no lugar de t, nós vamos colocar 3t mais 2. E ainda este mais 1. Reescrevendo, né? Agora, essa mesma função aqui, ela é a função composta g de t, né? Então, g de t é igual a 0,5 mais 3t mais 2 mais 1, claro que 2 mais 1, 3, né? Então, 3t mais 3. Encontramos aqui a função g de t, né? Que é 0,5 mais log de t mais 3 na base 3. E nós podemos reescrever essa função colocando o 3 em evidência, né? Então, 3 vezes t mais 1. E aí, nós encontramos a função g de 3, g de t. Bem, aplicando a propriedade ainda de logaritmo, quando a gente multiplica, né, tem uma multiplicação aqui, nesse logaritmo, a gente pode reescrever da seguinte forma. G de t é igual a 0,5 mais log de 3 na base 3, mais log de t mais 1 na base 3.
Então, esse mesmo logaritmo foi reescrito, uma multiplicação de logaritmos, a gente pode fazer uma soma de logaritmos na mesma base, né? E também sabendo que quando a base e o logaritmo e a sua base, eles são iguais, isso aqui tende a 1, né? O resultado é 1. Portanto, log de... na função g de t igual 1 mais 0,5 vai dar 1,5 mais log de t mais 1 na base 3. Bem, nós encontramos aqui a função composta g de t. Mas a questão pede o quê? G de t menos h de t. É só agora substituir, né? G de t menos h de t. E aí vai ficar da seguinte forma. Quem é a g de t? 1,5 mais log de t mais 1 na base 3. Menos h de t, que é 0,5 mais log de t mais 1 na base 3. Bem, a gente está observando que essa diferença, esse menos aqui antes do parênteses, a gente pode o quê? Substituir todos os valores que está dentro do parêntese. Então, reescrevendo, ficará 1,5 mais log de t mais 1 na base 3, trocando o sinal, né? Então, vai ficar menos 0,5 e menos log de t mais 1 na base 3. Substitui. Como aqui é mais... Esse logaritmo positivo, eles são iguais, só com sinais diferentes, a gente pode o quê? Eliminá-los, né? Cortá-los. Isso menos isso vai dar 0. Portanto, vai ficar 1,5 menos 0,5, que é igual a 1. Portanto, esse 1 aqui é a constante que é o valor da constante que nós estávamos procurando. Ficamos aqui com a nossa aula sobre logaritmo, funções logarítmicas.